falando do corpo humano, como que ele se constitui? O corpo humano, ele é constituído por células. Então, o nosso corpo, ele tem várias células. Essas células é como se fosse pequenas escaminhas, né? Bem pequenas, que elas são justapostas, ou seja, bem unidas, que vão se transformando em células. Então, essas células, elas se diferenciam em 3 etapas. Se diferenciam como tecidos, órgãos e sistema, que é a composição do nosso corpo, do nosso organismo humano. As células constituídas em tecidos, elas são denominadas como tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. Então, esses 3, o tecido epitelial, conjuntivo e o tecido muscular, eles fazem parte dos tecidos. E os órgãos, quais são? Esôfago, estômago e o intestino. E o sistema digestório. O sistema digestório, ele inicia pela boca e termina pelo ânus, tá? Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre essas questões nas próximas aulas. Seguindo, para compreender, então, os tipos de célula do corpo. Lembrando que o nosso corpo, ele é constituído por células. Então, essas células muscular, nós temos como exemplo aqui, ó, uma célula do músculo do braço. Células do abdômen, ou seja, nessa região nós temos célula de gordura, que é chamado também como tecido adiposo. Nós temos as células também que são denominadas, o sangue, ele é denominado também como célula. É tudo extremamente unido, essas células, né? Que vão denominando aí com esses nomes. E o sangue, ele é dividido em glóbulos brancos, que são os glóbulos de proteção do nosso organismo, que são fabricados na medula óssea. Então, os glóbulos brancos servem como proteção. E os glóbulos vermelhos, dentre eles nós temos aí as plaquetas, né? Que as plaquetas, elas servem para quê? Para coagulação do sangue. Então, tudo isso é extremamente importante para compreendermos como funciona o organismo humano, porque precisa de determinado medicamento, porque o determinado paciente não pode com aquele determinado medicamento ou tem que tomar aquele medicamento, tá? Então, por isso é bem importante. Vamos lá. Por exemplo, um paciente que tem problema de plaqueta, ele já tem os glóbulos brancos dele, ele tá com as plaquetas dele estão baixas, ou seja, o sangue dele não coagula. Ele corre risco de hemorragia. Esse paciente pode tomar S? Não, não pode. Por quê? Se esse paciente tomar S, o S vai afinar o sangue desse paciente. Esse paciente, se ele já tem problemas de plaqueta, as plaquetas dele estão bem baixas. Se ele bater qualquer parte do corpo dele, por exemplo, está passando, bate na mesa, e tiver um pequeno hematoma, não precisa nem ter um sangramento externo, extravasamento de sangue fora da veia, tá? Não precisa. Somente de bater, corre risco desse paciente ele ter uma hemorragia interna. Então, pode ser extremamente grave o caso desse paciente. O paciente hemofílico também, tá? Não pode. Então, por isso que determinados medicamentos, os pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se pode ou não tomar, porque o nosso organismo, ele é constituído por células, e essas células se dividem. E cada uma dessas células, ou das suas funções, ela tem um nome. Então, vamos lá continuando. As células de revestimento do esôfago. Para que servem essas células? Como todas as células no nosso corpo humano, ela tem uma função.
ela é bem próxima, não necessariamente ela é um músculo, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Porque o nosso corpo, ele é todo constituído por célula. Então, essa célula do esôfago, o que ela vai servir? Quando você mastiga, que nós falamos que a digestão ela começa pela boca. Então, a pessoa mastigou, tá cheio de saliva, né, para ajudar no bolo alimentar. Aquele bolo alimentar ele vai descer pelo esôfago e essas células do esôfago, ela vai fazer essa função de estar mandando para o estômago esse bolo alimentar. Ela vai estar ajudando. É como se fosse fazendo uma função assim, como se fosse um músculo, só que ele é um revestimento, são células que revestem o esôfago, que é exatamente para ter essa função. Então, se a pessoa tem um problema no esôfago, se ela está com o esôfago, por exemplo, obstruído, se tem alguma ferida, né, alguma úlcera nessa região, ela vai estar com problema de deglutir, ela estará com problema de engolir o alimento e vai perder a sua função. Esse conjunto celular que forma o esôfago vai perder a função. É por isso que muitas vezes o paciente ele tem que ser instalado nele um dispositivo na região abdominal que vai direto para o estômago ou direto para o intestino para fazer a função aí alimentar por essa região e não pela boca, tá? Amanhã eu explico um pouco mais sobre isso para vocês. Aqui é só para a gente ter uma prévia de como funciona e como é constituído os tipos de célula do corpo. Também aqui nós temos como exemplo células de cartilagem que fica no final do osso. Então, quando você pega, eu vou pegar amanhã também lá no laboratório, se possível, para vocês visualizarem. Quando nós pegamos um osso que ele tem uma proximidade, né? Então, aqui nós temos um fêmur, né? E aí você tem a rótula do joelho, né? Entre um osso e outro, existe uma cartilagem que é onde dá aquela movimentação que é possível a pessoa movimentar-se. Se essa cartilagem, por algum motivo, ela passa a não existir mais ou ela passa a ficar comprometida de que forma? Não existir de que forma? Por exemplo, uma pessoa obesa. A pessoa obesa, ela vai comprimindo, vai aos pouquinhos desgastando essa cartilagem. A pessoa sofreu um acidente, também pode acontecer. A pessoa tem uma patologia, uma cancerígena, por exemplo, uma patologia cancerígena que vai comprometendo, vai corroendo o osso da pessoa e também a cartilagem, é possível também, pode acontecer. Então, isso vai comprometendo, fazendo com que a pessoa não tenha seus movimentos normais, aí ditos normais, como se locomover para lá e para cá, andar, correr. Ela passa a sentir dores, né? Porque essa cartilagem a pessoa não tem. Então, muitas vezes é necessário fazer o quê? Uma intervenção cirúrgica, colocando uma prótese nessa região, substituindo aí essas cartilagens, tá? Porque a pessoa, ela sente muita dor, não consegue andar. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas questões desse tipo. E também as células que são constituídas como o osso. O osso é feito também de células, sim. Todo o nosso corpo ele é feito de células, tá? Então, as células do corpo humano, para que elas servem? Elas servem para nutrição. Então, a boca, todo o trato gastrointestinal, tudo célula. Ela também vai servir para proteção. A pele, por exemplo, serve para proteção? Sim, ela é composta de células. Produção de energia também serve, por exemplo, aos músculos. Ele serve para produção de energia? Sim, por isso a gente sente calor, tá? Por isso consegue se locomover, tá? E também para reprodução humana, sim.
as células do corpo servem para isso. As células se organizam em tecido que constitui 4 tipos básicos, é uma das perguntas que foi feita. Então, quais são? São epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, vejamos, o tecido epitelial, ele serve para proteção e revestimento, que é a pele, a secreção, que é o estômago, a secreção e absorção, o intestino, impermeabilização, a bexiga e a urina. A bexiga, na verdade, assim, impermeabilização, a bexiga, que é onde armazena a urina, tá? Ou seja, o sistema urinário aí. E o tecido epitelial, ele é constituído por quê? Ele é constituído por camada das células, ó. Célula estratificada, pavimentada e simples cubo. Essas, por exemplo, aqui onde se encontra esse tipo de tecido epitelial? Ele se encontra nas fossas nasais, como na traqueia e nos brônquios. Nessa região, ó, do pulmão se encontra os tecidos simples pavimentoso. Também o tecido epitelial cúbico, né? Ele já tem um outro formato, que ele se encontra nos túbulos renais. E o tecido simples prismático, ele tem já um outro formato que se encontra nessa região do estômago. Já o tecido epitelial que se encontra na pele, boca e no estômago, ele tem esse formato que ele é chamado como estratificado pavimentoso. E o tecido que reveste a bexiga urinária, ele é um tecido epitelial que se qualifica como tecido estratificado de transição. E o sistema epitelial da região da uretra, ele se chama estratificado primário. Por que eu coloquei essa figura? Para vocês terem uma ideia de que o tecido epitelial, como no slide anterior, tecido epitelial. Então, aqui como um exemplo, tá? Ele serve o quê? Para revestimento, como a pele. A pele ela serve para proteção e revestimento do corpo humano. Proteção do corpo humano, porque se não existíssemos pele, seria suscetíveis a maior número de bactérias entrando direto na corrente sanguínea, certo? A secreção e absorção, como por exemplo a secreção da região do estômago e a absorção na região do intestino. E impermeabilização, como na região da bexiga. Só que essas células têm formatos diferentes. Cada uma dessas regiões que ela se compõe, ela passa a ter um formato diferente. Então, por isso, essa figura, essa imagem, tá? E o tecido conjuntivo, para que ele serve? Para conexão, sustentação, preencher espaços entre os tecidos e nutrição. Esses são os tecidos conjuntivos. Os principais são frouxo, denso, adiposo, reticular, hematopoético, cartilaginoso e ósseo. O osso é um tecido? Sim, ele é um tecido celular conjuntivo, tá? A cartilagem, como eu mencionei, cada um desses são os mais comuns. Então, aqui nós temos como exemplo aí o tecido conjuntivo, adiposo. Então, quando eu falo adiposo, eu falo da gordura. Aquela gordurinha que fica no tecido, ela é necessária? Sim. Necessária para a manutenção do organismo humano, tá? Então, as células, elas são ricas em tecido, por isso que chama-se tecido adiposo. Aí nós temos as células sanguíneas, como elas são formadas pelos glóbulos brancos, que é aqueles que conferem proteção ao nosso organismo, o plasma sanguíneo, né, que é dividido aí, também as plaquetas, como já foi mencionado, hemácias. E o tecido conjuntivo fibroso, que o próprio nome já menciona, ele tem uma fibra, tá? É uma fibra, e aí ele se divide aí em fibrocitos, fibras colágenas.
o tecido conjuntivo frouxo